Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Encargos contratuais. Hoje o tema é bom, hein? A gente vai falar de juros, de correção monetária e de multa. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe. Gente, a gente tem um vídeo no canal mais completão sobre contratos. Tem vários vídeos, na verdade, sobre cláusula abusiva. Vale a pena vocês darem uma Tabsflix aí, uma maratonada nos nossos vídeos. Esse aqui vai ser específico para os encargos, que são previstos em contrato, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é abusivo ou não de um fornecedor de cobrar ou de um locador, enfim. Vamos lá. Primeira coisa é a correção monetária. O que é a correção monetária? É uma atualização do dinheiro. Aquilo que você acorda hoje não vale o mesmo dinheiro do que daqui a um tempo. E o nome para isso é inflação. Ela acompanha a realidade ali do país e isso é mensurado por índices. Quais são os principais índices? IGPM, INCC, INPC e IPCA. Tem algumas variações? Tem, mas os principais índices que são escolhidos nos contratos são esses. E quando que eu aplico? A base de cálculo deles é diferente. Um analisa como que está o consumo no país, o outro analisa qual é a renda per capita, o outro é o quanto os brasileiros gastam de moradia, alimentação e assim vai. Então, tudo isso embasa por órgãos fiscalizadores, até órgãos que fazem estatísticas e relatórios, e aí eles disparam esses índices, que é por eles que a gente faz a correção de um valor. Então, o aluguel que era R$ 1.500, você pega o índice que está no contrato, que normalmente é o IGPM, vê o quanto foi ali, um ano depois, esse índice está falando para você reajustar o seu aluguel a 5%. Então, 10% para facilitar a conta. O seu contrato de R$ 1.500 vai passar a ser de R$ 1.650, porque teve esse aumento proporcional à inflação. E Tabs, quando que eu uso cada índice? É sempre o IGPM? Porque todo mundo fala IGPM, né? Vamos lá. O IGPM, normalmente, ele é usado para aluguel e, logicamente, fundos imobiliários, porque com base na mesma natureza da coisa, que é o imóvel, e tarifas públicas, a exemplo do consumo de energia. O INCC é para compra de imóvel na planta, enquanto constrói. É um índice de construção civil. Ele acompanha os insumos ali que são usados, a matéria-prima que é usada para fazer a construção. O INPC é usado para aplicação de dissídio, de reajuste salarial. É por ele que os sindicatos, quando eles vão elaborar a convenção coletiva, eles aplicam ali qual é o aumento do salário. E o IPCA, que é o índice mãe de todos. Ele é o mais fiel à variação da inflação. Tanto que já deu um puta BO na época da pandemia, porque os contratos de locação sempre seguraram como índice o IGPM, certo? Só que o IGPM ficou muito discrepante nessa época, porque a base de referência dele é diferente do IPCA. O IPCA acompanha a inflação, o IGPM é índice de mercado. E aí muitos juízes interferiram em contratos para falar que era para corrigir pelo IPCA, porque o IGPM estava trazendo uma vantagem muito astronômica. Então fiquem de olho nessas variações e vai prevalecer o que for optado pelo contrato. Juros de mora. O padrão é 1% ao mês. Só juros bancários que podem ser maior do que isso, porque normalmente são juros remuneratórios. O produto ali é o dinheiro, então tudo bem ser juros maiores, desde que seja cadastrado e controlado pelo Bacen. E o Pro Rata DAI, o que ele quer dizer? Às vezes, esses juros vão incidir em dias, não no mês cheio. Então, você pega 1% ao mês, divide por 30 Pro Rata DAI, por dia, por rateio diário. E aí, você descobre quanto que é de juros por dia. E tem embasamento tanto no Código Civil quanto no nosso Código Tributário Nacional. Nosso Código Civil, que é a nossa lei-mãe ali para esses tipos de acordos, de contratos e tudo mais, estabelece que vai seguir o que o Código Tributário diz. E o Código Tributário diz 1% ao mês. Mais do que isso, é sim agiotagem, é sim estelionato e só instituições bancárias podem prever.
Multas, aí vem a grande polêmica. Existe uma diferença entre multa moratória e multa compensatória. A multa moratória é com base no atraso. Então é aquela coisa, eu comprei um carro em 20 parcelas. Eu atrasei uma parcela, é aquela multa que vai incidir em cima do valor da parcela. A multa compensatória é pelo descumprimento. Ou seja, se eu tô no contrato lá, que se eu desistir da compra do carro, eu vou pagar uma multa de X%, de 20%, que é com base no carro todo, essa é a multa compensatória. Então existe uma diferença muito grande. E por que é importante vocês entenderem essa diferença? Porque o limite delas é diferente. No caso da moratória, que é aquele atraso de parcela, para contratos de consumo ou para atraso de condomínio, a multa máxima é de 2% com base no débito, na dívida, na parcela. Já para os contratos bancários, pode ser mais, porque isso vai de acordo com aquele dinheiro que foi emprestado, como eu havia dito. No geral, é de 10% a 20%. E aí, agora vai uma diquinha. A gente tem uma lei que ela é anterior ao novo Código Civil, né? O novo Código Civil já é velho, mas ela é anterior ao último Código Civil, que é o vigente, que é a lei de usura. E no artigo 9º, ela fala que a cláusula penal num contrato não pode exceder 10%. Então, tem muitos juízes que tomam isso como base para limitar a multa dentro de um contrato, seja uma multa moratória ou seja uma multa compensatória. Aqui eu coloquei dentro da moratória porque eu, Tabata, entendo que como essa lei de usura, ela fala sobre correção de dívida, entende-se que o contrato não foi rescindido, que é só atraso. E aí eu acabo usando aqui para rescisão de academia. Os juízes, eles entendem muito forte isso. Você vai cancelar um plano anual na academia, você tem que pagar 10% dos valores que venceriam como multa, não 50%, 70%, como dizem. Então, vai muito de acordo com a sua argumentação, tá? Mas é isso que baseia a decisão dos juízes. Já na compensatória, não tem esse limite de 2, 10. A única coisa é que não pode exceder o valor principal. É claro que para o direito do consumidor, como tem uma tutela um pouco mais focada, mais especializada, eles sempre aplicam 2%, tá? Essa multa compensatória, ela é muito de caso para caso. Tem, lógico, multas previstas em lei, por exemplo, dívida de condomínio. Tem um teto lá no Código Civil. Assim como no lei de locação. Tem alguns outros contratos que têm previsão de limite para multa moratória e compensatória. Mas a única coisa que a gente tem no nosso Código Civil como certo para qualquer caso é que não pode exceder a principal. Então não adianta eu fazer um contrato de locação de 1 ano de R$1.000 por mês, o total seriam 12 mil, certo? E colocar lá que a multa vai ser de R$20.000. Não pode exceder o principal. A jurisprudência, que é as decisões dos juízes, estão ali julgando um norte entre 10% a 20%, vai depender de caso para caso. E aí eu volto a dizer, se baseia na lei da usura. E por que eu falei da jurisprudência? Porque dá para pedir revisão de contrato via processo judicial. Vocês vão ver nos nossos vídeos sobre contratos que tem alguns princípios que regem. E um dos princípios é o da boa-fé. As partes, elas não têm que ganhar nada em cima da outra, elas não têm que se enriquecer. Essas cláusulas penais que a gente fala, que são de consequências, elas existem só para fazer as partes cumprirem aquele contrato. Então, por processo judicial, você consegue pedir revisão e aí o juiz, ele pode reduzir essa multa, esses juros, essa correção monetária de acordo com a razoabilidade e a boa-fé. Tem até um contrato que previa 30% de multa, não ultrapassava o valor principal, então em regra estava ok. Logo, se o juiz batesse o olho, ia falar assim, não, pode porque não ultrapassou o valor principal. E aí o que foi feito? Foi provado que, assim, a pessoa pagou tudo certinho, foi na última parcela que ela pagou atrasado, e aí a outra parte quis usar isso de gancho para cancelar o contrato e cobrar a multa. O juiz, ele reduziu de 30% para 0,5%, porque ele jogou uma proporcionalidade. Poxa, 90% do contrato foi cumprido certinho. Só 10% que foi atrasado e ainda foi por uma causa específica. Então, ele foi lá e reduziu. Tem gente que critica isso, que é uma forma do judiciário interferir na liberdade das partes, no pacta sunt servanda, mas é assim que acontece e aí vai de caso para caso, vai do interesse de vocês buscar essa melhor solução, porque a boa-fé vai prevalecer sempre. A razoabilidade
e a proporcionalidade também. E se você conhece alguém que tá aí numa situação de achar abusiva a multa que tem que pagar num contrato, ou a correção monetária não foi aplicada certo, ou não entende mesmo e precisa entender o que são os encargos contratuais, compartilhe esse vídeo. Além de seguir a gente no TikTok, no Instagram, se inscrever no canal, o botão tá aqui embaixo, ative as notificações e, por fim, me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até mais!